Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar falando da NR5, a CIPA. Só que nós vamos focar mais no papel do técnico de enfermagem do trabalho. A NR5, ela mudou, e essa mudança trouxe uma responsabilidade muito maior para o técnico de enfermagem do trabalho. Hoje, vocês não lidam apenas com acidentes, vocês lidam com comportamento humano, sofrimento emocional e situações delicadas como o assédio. Então, ao longo dessa aula, pensem sempre assim: o que eu faria nessa situação se ela fosse real? O objetivo aqui não é só passar conhecimento teórico. Eu quero que vocês consigam, primeiro, reconhecer situações de risco, não só o risco físico, mas também o risco emocional. E segundo, entender quando uma situação aparentemente simples pode ser algo mais grave. E terceiro, saber como agir corretamente, porque agir errado, principalmente em casos de assédio ou de sofrimento mental, pode piorar muito a situação. Quando nós falamos de NR5, nós estamos falando de organização da prevenção dentro da empresa. Mas vamos traduzir isso para a prática do técnico, né? Sempre que você atende um trabalhador, você observa um comportamento ou percebe um padrão de queixas, você está atuando dentro da NR5. Ela existe para evitar que o problema aconteça, e não apenas para a gente agir depois que o problema já aconteceu. E isso muda completamente a forma como vocês devem trabalhar. Vocês deixam de ser apenas reativos e passam a ser preventivos. A CIPA, ela é o grupo responsável por olhar para o ambiente de trabalho e pensar: o que é que pode causar dano ao trabalhador? Mas a CIPA, ela não funciona sozinha. Ela depende de informação. E quem gera muitas dessas informações? Vocês. Por quê? O trabalhador, ele não vai chegar primeiro na CIPA. Ele vai chegar primeiro no ambulatório, ele vai chegar até vocês. E então vocês são uma fonte essencial de dados para a CIPA atuar corretamente. Essa estrutura, né, a CIPA, ela vem estruturada com presidente, vice e membros existentes para poder organizar a responsabilidade. Mas o que importa para vocês é entender que existe uma hierarquia formal. Mas na prática, a informação que vocês trazem pode influenciar e muito nas decisões importantes. Por exemplo, se vocês relatam aumento de dores musculares, isso pode gerar uma mudança ergonômica no setor. Ou seja, o trabalho de vocês impacta diretamente as decisões da empresa. Agora, pensando em atribuições da CIPA, a CIPA ela vai identificar riscos, mas para isso ela precisa de evidências. E essas evidências, muitas vezes, vêm do atendimento de vocês. Vou colocar aqui para vocês um exemplo prático. Se vários trabalhadores apresentam dor lombar, isso pode identificar algum problema ergonômico. Se vários apresentam ansiedade, isso pode indicar problemas organizacional ou até mesmo assédio. Então percebam, o sintoma é clínico, mas a causa, ela pode ser ocupacional. E essa conexão, ela é fundamental. O técnico de enfermagem do trabalho, hoje, ele tem um papel estratégico, né? Então, vocês são o quê? Observadores do ambiente, detectores de risco e, muitas vezes, o primeiro ponto de acolhimento. Então, isso exige muita responsabilidade, porque muitas situações, elas não vão vir prontas ou claras, né? Vocês vão precisar interpretar esses sinais. E no atendimento, a gente nunca olha apenas para o sintoma, né, a gente sempre vai perguntar, por que isso aconteceu? Por exemplo, um trabalhador com corte na mão. Foi descuido? Foi falta de treinamento? Foi falta de EPI? Esse raciocínio é o que transforma o atendimento em prevenção. Aí a gente começa a pensar um pouquinho na vigilância em saúde. Vigilância, gente, é identificar padrões. E isso só acontece com atenção e registro. Vocês precisam desenvolver um olhar crítico. Esse caso é isolado ou ele está se repetindo? Se está se repetindo, isso não é um sinal de alerta? E esse alerta, ele precisa ser comunicado. Por quê? Pode ter algo maior por trás disso. O técnico, ele não vai determinar a causa final, mas ele vai fornecer informações essenciais. Vocês vão trazer dados clínicos e observações iniciais. E isso vai ajudar a entender o contexto do acidente
E sem essas informações, a análise ela acaba ficando incompleta. A gente não sabe muitas vezes o que aconteceu, o porquê que aconteceu. Um outro papel que vocês têm é a educação em saúde, né? Muitas vezes um acidente, ele acontece por falta de orientação. E o técnico, ele tem acesso direto ao trabalhador. E isso facilita muito a prevenção. Orientar corretamente pode evitar afastamento, acidente e até doenças graves. E vocês também fazem os registros, né? O registro é uma ferramenta de proteção para o trabalhador, para a empresa e para vocês. Porque, além disso, é através dos registros que vai se identificar os padrões. Se a gente não tem registro, a gente não tem evidência. Vamos lá, continuando aqui, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da assistência direta, né, ao trabalhador. A atualização da NR5, ela trouxe uma mudança de mentalidade. Antes o foco era só acidente físico. Agora, o foco é saúde integral. Isso, gente, inclui corpo, mente e relações de trabalho, né? Então, mudou ali algumas coisas. Quando a gente pensa na inclusão, né, da palavra assédio, essa palavra assédio, ela não é simbólica. Ela cria a obrigação. A empresa agora, ela precisa atuar sobre comportamento inadequado. E isso traz para o técnico um papel ainda mais sensível. Aqui, pessoal, fui falando para vocês e acabei esquecendo de mudar os slides. Então, aqui, ó, anteriormente, né, como eu disse para vocês, a CIPA, ela era focada apenas em riscos físicos, né, riscos físicos e acidente de trabalho. Atualmente, a gente se preocupa com a prevenção e o combate ao assédio. Então, isso foi uma mudança extremamente significativa. Então, quando a gente pensa, né, no papel de vocês, dentro dessa questão do assédio, vocês estão na linha de frente para identificar, para acolher, para prevenir. A palavra assédio, ela veio com essa obrigação. A empresa ela precisa atuar sobre esses comportamentos inadequados que muitas vezes acabavam passando como se fosse algo normal. Então, o que que a gente precisa fazer? O assédio, ele não vai aparecer de uma forma óbvia, ele vai aparecer em sinais. O trabalhador não chega dizendo: "Estou sofrendo assédio", ele chega com sintomas. E cabe a vocês perceberem que pode haver algo por trás disso. Então, a primeira coisa que vocês precisam observar são as mudanças. O comportamento, ele é um indicador muito importante. A pessoa está apresentando ansiedade, isolamento, medo, tudo isso pode indicar um risco psicossocial. O acolhimento, né, que vocês vão fazer ali, a escuta inicial, ela exige postura ética. Vocês precisam escutar sem julgamentos, vocês precisam manter o sigilo e encaminhar corretamente. Vocês não resolvem o problema, mas vocês vão iniciar o cuidado, vocês vão ser, muitas vezes, a primeira pessoa com a qual está sendo aberta essa situação. Então, a escuta inicial, o acolhimento inicial é extremamente importante. E também tem a questão da participação em ações, né? A prevenção agora também envolve cultura organizacional. E vocês participam disso através de orientações e de apoio em campanhas. A questão da saúde mental, ela passou a ser, prioridade, né, e isso muda a forma de atuação. Agora a gente começa a olhar sintomas emocionais também como sinais importantes. E até então, isso antes passava desapercebido, né, a gente não tinha esse olhar. O trabalho de vocês, ele vai se conectar com toda a equipe. Vocês vão ser o elo entre o trabalhador e o sistema de saúde ocupacional. Então, vocês vão estar ali trabalhando junto com outros setores, junto com outros funcionários. Vocês vão ser aquele elo que vai estar ligando ali todas as estações. Aqui eu coloquei para vocês, algumas situações reais que pode acontecer, né. A gente pode ter, por exemplo, um acidente de trabalho em que um funcionário corta a mão. Então, prestar atendimento, registrar e comunicar, né, além de apoiar a investigação,
É uma das coisas que vocês vão fazer. Aí eu coloquei aqui um outro caso, uma suspeita de assédio. A funcionária, ela vem relatando, né, que ela está sofrendo humilhação, vocês vão precisar escutar ela. Vocês não vão julgar, vocês vão registrar se for necessário, vocês vão encaminhar se for necessário, mas vocês não vão julgar. Um outro caso que eu coloquei aqui para vocês, né, tudo isso, gente, envolvendo o papel de vocês dentro da CIPA. Dor lombar frequente. Isso pode indicar um problema ergonômico? Pode. Então, comunicar à equipe e sugerir uma avaliação do posto de trabalho. Um outro caso, trabalhador com sinais de estresse, de burnout. A gente precisa identificar os sinais, acolher e comunicar à equipe de saúde ocupacional. Lembra que vocês são o primeiro elo ali, a primeira pessoa que o profissional vai chegar, ele não vai chegar direto lá para todos os membros da CIP, ele vai chegar primeiro para vocês, né? Ele vai chegar primeiro no posto de enfermagem e depois isso vai ser levado adiante. Então vocês vão fazer esse primeiro acolhimento, vocês vão ter que ter esse primeiro olhar para esse paciente. E aqui eu coloquei para vocês os principais erros que o técnico do enfermagem do trabalho pode ter e que vocês devem evitar, que é ignorar queixas ou sintomas dos trabalhadores, não dá importância. Não registrar adequadamente os atendimentos e ocorrências. Lembre-se, registro é extremamente importante. Se foi feito e não foi registrado, é a mesma coisa de não ter sido feito. E o registro, ele é um respaldo para a empresa, para o trabalhador e para vocês, tá? Deixar de comunicar risco ou situações problemáticas. Eu acho que isso aqui é um risco, mas se eu for comunicar, vai me gerar um baita transtorno. Vocês precisam comunicar. Se vocês veem presença de risco, de alguma situação, problema, isso precisa ser levado adiante. E uma outra coisa que precisamos evitar e muito é minimizar o sofrimento emocional ou psicológico do trabalhador. Nós não podemos ter um julgamento, nós não podemos basear a dor do outro na nossa dor, o problema do outro nos nossos problemas. Então, lá vocês estão como profissionais. Então, vocês não têm que ter esse olhar de julgamento. Você vai acolher, escutar e, dentro das suas possibilidades, tentar resolver os problemas, né? A rotina do técnico com a CIPA é participar ativamente de campanhas de saúde e segurança, apoiar a organização e a realização da CIPAT, manter observação contínua dos riscos presentes ali no ambiente de trabalho e prestar atendimento e acolhimento aos trabalhadores. Também comunicar proativamente, né, as situações que demandem uma atenção da CIPA. Aqui eu coloquei para vocês uma breve conclusão, né, da evolução da NR5. A NR5 ela deixou de ser apenas uma norma que era voltada para acidentes e ela começou a abranger o aspecto de saúde, que é o bem-estar físico, mental, social, né? Então hoje ela vai falar sobre saúde física, sobre saúde mental e a qualidade das relações de trabalho, porque a qualidade de relação de trabalho ela está diretamente ligada à parte mental, né, refletindo dessa forma uma visão muito mais integral do bem-estar do trabalhador. Então, hoje a gente não vai se preocupar apenas do trabalhador não sofrer um acidente, a gente vai se preocupar dele estar com a saúde mental, com a qualidade do serviço ali em dia, porque se o ambiente está saudável, se a parte mental está ok, esse trabalhador ele rende muito mais, ele trabalha muito mais feliz, né, ele é muito mais produtivo. Então, para o técnico, ele teve o papel ampliado. Então, hoje vocês não vão ser apenas um profissional assistencial. Vocês vão ser um profissional que vai estar observando, que vai estar atento ao ambiente de trabalho. Vocês vão atuar como educador e também como disseminador de boas práticas, porque vocês vão levar conhecimento, né? Vocês vão ser um agente de transformação ali dentro da empresa. Vocês vão ser um agente também de prevenção. Lembra que eu falei no começo da aula? Né? Não é já ver a hora que o acidente aconteceu, é tentar evitar que o acidente aconteça, é prever o que pode acontecer. E vocês vão desempenhar um papel crucial, que vai ser um papel de acolhimento e de apoio dos trabalhadores. Aqui eu deixei uma atividade prática para vocês, que eu quero que vocês elaborem um plano de ação
como técnico de enfermagem. Então você técnico de enfermagem do trabalho, desculpe. Então você, técnico de enfermagem do trabalho dentro de uma empresa, eu quero que você monte para mim estratégias para prevenção de acidentes. Então você vai colocar lá para mim, a empresa que você trabalha, qual que é o forte dela, você vai definir isso. E você vai colocar métodos para identificação e comunicação de riscos, e ações específicas para o combate ao assédio no ambiente de trabalho. Então você vai criar uma empresa, né, onde você vai trabalhar, e dentro dessa empresa, você vai elaborar um plano de ação como técnico em enfermagem do trabalho que contemple as estratégias para prevenção de acidente, os métodos para identificação e comunicação de risco e as ações específicas para o combate ao assédio no ambiente de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra na nossa próxima aula.